Fala galera, tudo beleza? Animados aí para mais uma aula aqui do nosso módulo de banco de dados? Espero que sim, hein? Nessa aula então, pessoal, iremos abordar sobre o modelo relacional. Até então, temos visto o modelo entidade-relacionamento, né, que é aquele modelo mais conceitual, mais próximo aos conceitos do mundo real, a objetos do mundo real. O modelo relacional, pessoal, ele é um modelo aí mais próximo ao modelo de implementação realmente, né? Ou seja, ele é mais próximo da linguagem ali, do formato que o banco de dados utiliza, beleza? Então, falando um pouquinho aí do nosso modelo relacional, ele foi criado por Edgar Code nos anos 70. Então, ele é esse conjunto de dados, né, apresentado pelo modelo relacional. A gente pode fazer uma analogia lá com o nosso modelo entidade-relacionamento, no qual as nossas entidades, lembra das nossas entidades, relacionamentos, eles são representados aí por meio de tabelas, e os atributos, né, os atributos de cada entidade, relacionamento, eles são compostos aí, são representados por colunas ou campos dentro dessas nossas tabelas. Beleza? As operações, então, pertencentes ao modelo relacionais, elas são fundamentadas aí na teoria de conjuntos e álgebra e possuem aí itens e fundamentos como projeção, produto cartesiano, seleção, junção, união, subtração. Então, todos esses termos aí eles vão ficar mais claros, mais próximos aí do nosso entendimento quando realmente formos aplicarmos na prática, né? Mas por hora é legal sabermos que o modelo relacional, então, ele tem como base todos esses fundamentos aí baseados na teoria de conjuntos e álgebra. Algumas características do nosso modelo relacional, né? Os dados lá, lembra da primeira aula lá que a gente viu, né? Que um banco de dados ele deve possuir aí uma estrutura organizada, né? Então é realmente isso aí que o nosso modelo relacional traz, né? Os dados organizados, eles são então estruturados em tabelas, colunas. Também existem aí o nosso conceito de relacionamento, chaves e entre outros conceitos. Também possui aí essa relação de integridade, né? Que existem restrições tanto para os dados como para os relacionamentos, né? Por exemplo, a nossa integridade referencial. Então, tabelas, né? Entidades que são relacionadas, elas devem ter uma referência, né? Mantendo assim uma integridade. E também integridade de domínio, que são as nossas colunas, elas vão ter um tipo, né? Um domínio. Por exemplo, um atributo ele vai ser do tipo inteiro, do tipo string, texto, né? Então eles devem assumir realmente esse domínio e não podem receber aí valores de um domínio diferente, né? Ou que não seja compatível. Também aí para a parte de manipulação, né, do nosso modelo relacional, entra então a parte de linguagem formal, que é a nossa álgebra e o cálculo relacional, e principalmente aí a nossa tão famosa e falada SQL. A organização, pessoal, do nosso modelo relacional, ela é segmentada então em 5 conceitos, que é o nosso domínio, a parte de atributos, as nossas tuplas, a parte de relação e também o conceito de chave. Falando então do domínio, o que é o nosso domínio, né? Ele é um conjunto, então, pessoal, de valores atômicos permitidos para um dado. Lembra que a gente comentou também o conceito de atomicidade, né? Ele deve ser aí a menor partícula divisível, então ele deve ser um valor único, né? Um domínio único permitido para um dado. Então, por exemplo, né, existem os formatos aí string, inteiro, tipo data, né, que no caso seria o nosso date. Enfim, existem outros formatos que seriam, então, esse nosso domínio, a qual esse atributo vai pertencer. Então, para exemplificar um domínio de CPF, poderia ser, né, como exemplo, uma string com exatamente 11 caracteres. Um domínio de um número da matrícula, do nosso RA, por exemplo, um número inteiro maior do que zero. Um domínio de uma data de nascimento, ou seja, ela deve ser menor, uma data, né, menor ou igual à data atual. Então, todos esses seriam nossos domínios dos nossos atributos, das nossas colunas. Em sequência, né, um atributo, ele é um item do banco de dados, ou seja, ele é um cabeçalho de cada coluna. Esse atributo ele vai ser formado então por um nome e mais o domínio. Por exemplo, o CPF, então, o nome CPF, o atributo, e o domínio dele é um char, né, um texto, uma string fixa com 11 caracteres. A matrícula do tipo inteiro e a data de nascimento do tipo date. As nossas tuplas, né? O que são as tuplas? As tuplas são um conjunto de pares, atributo, valor. Ou seja, elas definem uma ocorrência de um fato do mundo real ou de um relacionamento entre os fatos. Resumidamente, pessoal, uma tupla vai ser cada um dos nossos registros da nossa tabela, cada uma das linhas, grosseiramente falando aí, das nossas tabelas. Um exemplo, então, de tupla seria, então, o atributo, que é o nome, com o valor Maria. Nome, Maria. CPF, que é o atributo, o valor, o CPF da Maria. Matrícula, que é o atributo, o valor 1, 2, 3, 4. Então, seguindo todos esses conjuntos de pares, atributo, valor, é formado então a nossa tupla número 1, que é a tupla Maria. Segunda tupla, José, né, com seus respectivos atributos e valores. A tupla aí, tupla 3, né, que é o nosso nome João, com o respectivo CPF, matrícula e data de nascimento. Então, cada um desses valores formam então cada uma das tuplas dessa nossa tabela, ou seja, o conjunto de tuplas vai formar toda a instância da nossa tabela. A relação, pessoal, o que seria a relação? A relação nada mais do que seria do que a tabela inteira, né? Formada ali tanto pela parte do esquema, com os atributos, com o esqueleto dessa tabela, né? Cada coluna, e os valores que seriam as nossas instâncias. De modo mais concreto, uma relação ela é composta, então, por um cabeçalho e um corpo, no qual o cabeçalho ele possui um número fixo de atributos, que também é conhecido aí como grau da relação, né? Então a relação pode conter aí, de acordo com o número de atributos, ele vai formar aí o grau da nossa relação.
E esses atributos, eles são não ambíguos, ou seja, eles devem ser diferentes entre eles, né? Então eu não posso ter, por exemplo, dois cabeçalhos aqui com o nome, né? Então ele com a propriedade, né, com o atributo nome. O corpo, o que vai ser o corpo da relação? Vai ser um número variável de tuplas, ou seja, a cada instância ali, a cada momento desse nosso banco de dados, ele pode ter mais ou menos tuplas, né, de acordo ali com a manipulação dos dados. E a ordem não é relevante, né, para a relação, então a ordem na qual essas informações são gravadas aqui nas tabelas, elas não vão ser relevantes. Até porque depois, na hora de consultar essas informações, temos técnicas, temos ferramentas aí para ordená-las, né, de acordo com a nossa necessidade. Resumidamente, então, a nossa relação ela vai ser composta pelo cabeçalho e pelo corpo. Resumidamente, a relação a gente pode fazer analogia com a nossa tabela. Nesse caso desse nosso exemplo, poderia ser, então, uma tabela de alunos, no qual contém o nome, o CPF, a matrícula e a data de nascimento. Conceito muito importante, pessoal, que é o conceito de chave, né? A gente já falou um pouquinho lá no modelo entidade de relacionamento. Aqui, no nosso modelo relacional, ele não é diferente. A gente traz, então, aqui o conceito de superchave, que é um conjunto de atributos que identifique unicamente uma tupla em uma relação. Então, vamos trazer um exemplo aqui. Para identificar um aluno, né, a gente pode ter uma superchave formada pelo RA e pelo nome. Ou seja, eu vou ter mais de um aluno ali na minha base de dados, onde tanto o RA como o nome são iguais? Não, né, pessoal? A gente vai ter só um registro ali único para aquele RA e nome específico. Mesma coisa, eu posso também ter o nosso RA, ele é um número de matrícula que ele é único, então ele vai identificar, somente a gente tendo esse valor do RA, a gente consegue identificar ali uma tupla específica. Também o CPF, né? O CPF a gente pode identificar uma tupla específica. Também podemos somar todos eles, né? O CPF, o nome e endereço, todos esses três, a gente tem esses três atributos, a gente forma um conceito de superchave, que é identificar unicamente uma tupla da relação. E o que seria então uma chave? Né? Uma chave seria superchave com os atributos mínimos que identifiquem uma tupla em uma relação. Ou seja, a gente tem aqui nesse exemplo ainda CPF, nome e endereço. Então é uma superchave. Poxa, mas aqui eu preciso realmente desses três atributos para identificar unicamente a minha tupla? Será que só pelo CPF eu já não consigo identificar um aluno especificamente? Que seja único na nossa base, na nossa tabela? Sim. Então aqui no caso, nossa chave poderia ser o CPF, que é a superchave com o menor número de atributos possível para identificar uma tupla na relação. As chaves, elas podem então ser do tipo simples, né? Que é quando uma tupla pode ser identificada unicamente por apenas um atributo-chave. Então, como a gente comentou, às vezes um ID, um CPF, um RG, são atributos e exemplos aí de chaves simples, no quais eu consigo identificar unicamente uma tupla. Conceito aí de chave composta, né? Que é a identificação única de uma tupla com dois ou mais atributos. Então, são os casos aí que eu não consigo, somente com um valor de um atributo, identificar unicamente uma tupla. Um exemplo, então, talvez cidade. Eu precisaria, então, de nome e o estado, né? Às vezes eu tenho o mesmo nome de uma cidade para estados diferentes, né? Então eu preciso realmente de dois atributos, nome e estado. Outro exemplo, um voo, né? Às vezes eu tenho números diferentes do voo em datas diferentes, então somente com um número eu não consigo identificar um voo específico. Então são exemplos aí de chave composta. Conceito de chave candidata, né? Que é a possibilidade aí de existir mais de uma chave para a mesma relação. Então, a gente comentou ali, tanto um exemplo de aluno, né? Tanto o CPF como o RA, eles são chave, porque a gente consegue ali o menor número possível, que é no mínimo aí é 1, né? A gente não consegue identificar com menos de 1, obviamente. E os dois, então, serviriam como uma chave. Então, os dois são considerados aí chaves candidatos para representar a nossa tabela. No caso, então, surge esse conceito, que a gente vai falar bastante, que é bastante falado aqui na parte de banco de dados, que é o conceito aí de chave primária, primary key, né? Ou a nossa PK, que é a chave escolhida entre as chaves candidatas. E este atributo, então, ele vai ser representado no nosso modelo relacional por um sublinhado. Então, no caso aqui, eu tenho meu CPF e RA. Então, eu posso escolher, né? Eu tenho duas chaves candidatas. A que vencer, ela vai ser minha chave primária. E aqui, entre aspas, perder, né? Ela pode ser considerada minha chave secundária, né? Então, minha chave aqui primária, eu defini o CPF, porém poderia ter também definido o RA. Aí, além da chave primária, pessoal, temos também a nossa chave estrangeira, que é a nossa foreign key, ou nossa FK, né? O que é uma chave estrangeira? Chave estrangeira são um atributo ou atributos, né, de uma relação R1 que consistem em uma equivalência de valor com a chave primária de uma relação R2. É legal mencionar que elas devem possuir o mesmo domínio, né, essa restrição de integridade. Então, esses domínios dessas chaves, eles devem ser compatíveis aí. Então, um exemplo de chave estrangeira, para ficar mais claro, né, a gente tem aqui a nossa relação, a nossa tabela de aluno e a nossa tabela de curso. Aqui no aluno, a gente poderia ter como exemplo nossa primary key, né, nossa chave primária de aluno, como sendo o CPF, e a chave primária de curso sendo um ID, né? Então tem um ID 1 para representar o curso de engenharia de software, 2 para banco de dados, 3 para sistemas operacionais. Então ambos são, olhando para a sua relação, para a sua entidade, para a sua tabela, são considerados chaves primárias. Porém, se eu estiver olhando aqui na minha tabela aluno, eu tenho aqui uma coluna representando o ID do curso vinculado. Ou seja, Maria está vinculada ao curso número 2, que é o nosso curso de banco de dados. Ou seja, na tabela, na visão do aluno, o ID do curso ele é considerado uma chave estrangeira, ou seja, ele é uma representação de uma chave primária externa à tabela na qual eu estou olhando.
Beleza, pessoal? Então a chave estrangeira sempre vai referenciar uma tabela externa, uma relação externa. E como a gente comentou aqui, elas devem possuir esse mesmo domínio, né? Eu não poderia ter aqui, por exemplo, um tipo numérico e aqui um tipo de data. São domínios incompatíveis. Elas devem seguir essa regra para manter esse relacionamento. Por meio, então, das chaves estrangeiras, né? Minha foreign key de curso, e aqui eu tenho a APK de curso olhando para o nosso curso. Dessa forma, então, a gente vai conseguir demonstrar, né, esse relacionamento. Ou seja, o aluno está relacionado ao curso número 2, que é banco de dados. O aluno José está relacionado ao curso 3, que é os nossos cursos de sistemas operacionais, e assim por diante. Para fechar, então, pessoal, o esquema, né, da nossa relação, do modelo relacional, ele pode ser aí desenhado, pode ser expresso da forma R, que é o nosso nome da nossa relação, com os respectivos aí atributos, né? Então, sendo aí o nome de cada um dos atributos e N o grau da relação, ou seja, a quantidade de atributos que possui aquela relação. Como exemplo aqui de um esquema relacional, de um modelo relacional, lembra lá do DER? No DER, a gente representava o modelo entidade relacionamento. Aqui no nosso modelo relacional, a gente pode representar, então, nossas entidades, nosso relacionamento, por meio desse esquema da relação, ou esquema relacional, né, que é expresso dessa forma. Como, por exemplo, o estudante, que é o nome da nossa relação, com os respectivos atributos, né? RA, nome, endereço, data de nascimento, e também as nossas chaves estrangeiras, que nesse caso é o ID do curso, né? E da mesma forma o curso, ele é formado, então, pelo ID e a descrição, sendo que as chaves de cada um deles, elas são representadas por um sublinhado. E aqui também a gente pode referenciar aqui por uma seta, por uma flecha, o ID sendo referenciado aqui, o ID do curso, sabemos que esse atributo aqui é uma chave estrangeira, é uma FK do meu curso, que tem por ID como primary key. Beleza, pessoal? Nos vemos até a próxima aula. Um grande abraço.